Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês debatendo esse tema de grande importância e que vem se tornando ao longo das últimas semanas um grande tema de debate nacional, que é a questão do HPV e a implantação da vacinação contra esse vírus na nossa população de jovens do Brasil, jovens meninas. O que eu vou apresentar aqui para vocês nesse primeiro momento seria uma atualização das questões epidemiológicas e clínicas e terapêuticas do HPV, da infecção pelo HPV e algumas das suas consequências. Em seguida, a Vanessa Vieira, ela vai apresentar, ela é a chefe, é responsável pela área de imunovigilância, de vigilância das imunopreveníveis, vai apresentar especificamente sobre a questão da campanha, o detalhamento da campanha em nosso estado. Como esse primeiro slide mostra para vocês, nós temos um grande impacto mundial em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Não é o HPV o único grande vilão, mas é um dos principais vilões em termos de infecções sexualmente transmissíveis. Acredita-se que metade da população, ou mais, em alguns estudos até 75% da população mundial, é citada pelos autores, teria contato em alguma vez na vida com esse vírus, o vírus HPV. Parte dessas pessoas vão desenvolver a doença, parte não vai desenvolver a doença. Essa questão é puramente ligada à sua questão imunológica, entre outros fatores. Isso nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. O fato é que nós temos uma estimativa de cerca de 340 milhões de pessoas no mundo com alguma DST ao ano. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. E cerca de 240 mil mulheres por ano morrem por conta do câncer de colo de útero. São dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para o planeta. Alguns dados gerais no Brasil. No Brasil nós temos uma estimativa de cerca de 10 milhões de casos de DST. Metade ou mais da metade desses casos se referem às infecções virais, especialmente HPV e vírus do herpes simples, o herpes genital. Nós temos então aí um grande desafio por se tratarem de infecções crônicas, recidivantes, e a cada recidiva, a cada nova ocorrência, um novo grupo de pessoas pode ser infectado durante as relações sexuais. Uma das questões importantes relacionadas às DST no Brasil e no mundo é a média de idade. São pessoas bastante jovens, metade das infecções ocorre em pessoas entre 18 e 24 anos de idade. Nós temos no Brasil uma política de abordagem às doenças sexualmente transmissíveis que se refere então às grandes síndromes clínicas, síndromes, por exemplo, de úlcera genital, de corrimento uretral, de corrimento vaginal e cervical, a dor pélvica e as verrugas genitais. Nesse ponto em especial, nós vamos focar aqui a questão do HPV. Essa é uma das manifestações que vocês estão vendo em imagens, a manifestação mais típica, mais clássica da infecção pelo HPV, que é o condiloma acuminado, ou crista de galo, como é conhecido popularmente. Essas imagens elas podem chocar um pouco pelo seu aspecto. Em alguns casos, na verdade, em boa parte dos casos, nós vamos tratar com pessoas assintomáticas ou mulheres com total ausência de sintomas e que vão desenvolver, anos depois da infecção, algum grau de complicação relacionada à infecção pelo HPV, não só mulheres, mas homens também, que podem desenvolver câncer anal, câncer retal ou câncer de pênis. Em termos de evolução da história natural, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco, mas a questão é que o câncer de colo uterino é o segundo tipo mais frequente de câncer que ocorre entre mulheres e das principais causas de óbito. Nós temos cerca de 270 mil mortes ao ano no mundo relacionadas à infecção pelo HPV e evolução para câncer, sendo que boa parte desses casos, 85%, estima-se que ocorram em países em desenvolvimento. O Brasil se inclui nesse cenário e nós temos então um grande trabalho a fazer, um grande desafio: diagnóstico precoce e tratamento. Tratamento das manifestações precoces da infecção pelo HPV antes do desenvolvimento efetivo de um câncer e de todas as suas complicações e elevada taxa de mortalidade. Uma das questões mais importantes relacionadas a essa evolução, esse desfecho, que é a morte por câncer de colo de útero, a subutilização ou a falha na implantação dos programas de prevenção do câncer do colo. Quando os programas, de alguma maneira, falham
na sua implantação, seja acesso a serviços ou a qualidade do atendimento a essas mulheres é ruim, baixa qualidade na assistência, nós temos então uma grande chance de falhar no diagnóstico, falhar no tratamento e, obviamente, o desfecho vai ser o pior. A morte dessa mulher por uma doença que poderia ter sido tratada, diagnosticada e tratada muito precocemente. Vamos entrar em algum detalhe, um detalhamento maior sobre a questão do HPV. HPV é uma sigla em inglês de vírus do papiloma humano. Esse vírus ele tem centenas de genótipos diferentes, uma gama imensa de tipos ou subtipos virais, e esses subtipos eles estão divididos em dois grandes grupos. Os grupos de alto risco, chamados de alto risco por conta do alto risco de desenvolvimento de câncer, especialmente o câncer de colo, e os de baixo risco, que estão mais ligados à formação de verrugas genitais. Lesões subclínicas também fazem parte do quadro, mas não são perceptíveis a olho nu ou na análise clínica desarmada, sem a utilização de alguns recursos que nós vamos também detalhar daqui a pouco. Aí, uma coisa importante que fique clara é que muitas pessoas vão ter contato com esse vírus em algum momento da sua vida sexualmente ativa. A partir desse contato, talvez a metade ou mais da metade das pessoas não vai desenvolver qualquer tipo de lesão. E essas lesões elas vão estar relacionadas a alguns fatores que nós vamos definir daqui a pouco para vocês, mas é importante ter em mente que nem todas as pessoas que têm HPV vão desenvolver câncer. Essa é uma fala muito importante para os pacientes, para que eles fiquem menos ansiosos quando recebem um diagnóstico desse tipo. Então, os subtipos virais mais importantes relacionados ao câncer do colo do útero são o 16 e o 18. 70% dos casos de câncer do colo do útero tem relação não só do câncer do colo do útero, de pênis, de reto, enfim, qualquer tipo de câncer ligado à infecção pelo HPV, tem uma alta prevalência da ocorrência desses subtipos virais, 16 e 18. Enquanto que os subtipos 6 e 11 seriam os mais frequentemente encontrados em lesões verrucosas, as lesões benignas, lesões que não têm um aspecto tumoral. Apesar da possível, e isso não é incomum, é relativamente frequente, a presença de subtipos virais diferentes numa mesma pessoa, no mesmo sítio de infecção. Você pode encontrar vírus de baixo risco com vírus de alto risco convivendo no mesmo ambiente, no mesmo tecido, no mesmo epitélio ou mucosa. Isso não quer dizer que a pessoa, por ter um HPV de alto risco, vai desenvolver câncer. Isso é um detalhe muito importante que seja bem explicitado para os pacientes. Em termos de epidemiologia, então, nós temos o HPV como um dos grandes líderes, o principal líder na corrida pela incidência de DST no planeta. É frequente nos ambulatórios, nos consultórios médicos, tanto o atendimento a meninas quanto a meninos, se nos depararmos com casos de infecção pelo HPV ou encaminhamentos de parceiros ou parceiras de pessoas que têm HPV. Essa frequente ocorrência se dá exatamente pela característica do HPV causar infecções latentes, infecções subclínicas, não perceptíveis pelo paciente e por profissionais de saúde, e com isso a permanência, a troca de vírus entre os parceiros durante a sua vida sexual. Calcula-se que cerca de 75% dos indivíduos que iniciam sua vida sexual tornam-se infectados em algum momento da vida. Isso aí é um fato clínico e epidemiológico importante e que nós vamos ter que lidar com essa realidade. Boa parte dos casos subclínicos pode permanecer subclínicos por toda a vida, mesmo assim contaminando, transmitindo a infecção. Parte dessas pessoas vai desenvolver algum grau de imunidade e eliminar o vírus, vai clarear a sua pele e sua mucosa, e uma pequena parte, que não é pequena, na verdade, clinicamente a gente percebe muitos casos de verruga genital ou verruga perianal, verruga anogenital. Esse estudo mostra uma característica interessante relacionada à frequência da infecção pelo HPV e número de parceiros durante a sua vida sexual. Com um parceiro, 14% das mulheres teriam, das pessoas que tenham, nesse caso esse estudo fala de mulheres, mas podemos estender isso para pessoas de 18 a 25 anos, sexualmente ativo, 14% teria então o risco de infecção pelo HPV tendo apenas um parceiro sexual na vida. Esse percentual aumenta para 22% com 2 parceiros na vida e com 3 ou mais passa dos 30%. Então nós temos uma grande chance de encontrarmos pessoas com infecção pelo HPV manifestando o quadro clínico em nossa prática diária.
quase todos os casos de câncer do colo do útero têm a relação com a presença de certos tipos de HPV, e esses tipos são as variantes de alto risco. Esses dados que eu vou apresentar para vocês nesses 4 próximos slides se referem a um estudo publicado pelo Ministério da Saúde em 2008. É um estudo de prevalências de algumas DST em população que foi definida como de alto risco e de baixo risco para DST. No caso, a população feminina de baixo risco foi considerada as gestantes, que representariam as mulheres da população geral. E a prevalência, veja, deu 40% de prevalência de HPV, todos os subtipos, incluindo os de alto risco. 40% de prevalência de infecção pelo HPV nessa população de gestantes, muitas assintomáticas, representando mulheres sexualmente ativas da população geral. No outro grupo, que aparece um casal ali, a média foi de 45,5% de prevalência. Esse outro grupo representa homens e mulheres que frequentam ou que procuraram um serviço de assistência a casos de DST em algum momento quando foi realizado esse estudo. E é importante relatar que o diagnóstico foi feito baseado em biologia molecular. Foram testes de hibridização realizados e, com isso, são exames extremamente sensíveis e específicos. Não foi por análise clínica, foi por análise laboratorial. Veja que nesse estudo de prevalências há uma característica interessante, que é a alta frequência de infecção pelo HPV numa população bastante jovem. E esse é um fator de risco que nós vamos detalhar daqui a pouco, assim como depois na população com mais idade. Com mais de 40, 45 anos, a frequência da ocorrência da infecção pelo HPV foi novamente elevada, talvez metade dos casos avaliados. Ou seja, nós temos uma distribuição dupla, bimodal nesse caso, onde os jovens se infectam muito frequentemente do início da sua atividade sexual sem uso de proteção, sem uso de preservativos, na maioria das vezes, se colocando em risco para outras DST e para gravidezes não programadas, assim como aquelas pessoas com mais idade, ou seja, mais experientes, que já iniciaram atividade sexual e que já tiveram muitas parcerias na vida. Nesse segundo slide relativo a esse estudo, nós botamos então a cara dos HPVs na tela, os de alto risco e os de baixo risco. Vejam que a distribuição em termos de faixa etária segue mais ou menos a mesma característica, sendo que os de alto risco prevalentes nas idades mais jovens e nas idades mais avançadas, com uma ocorrência maior em mulheres. Uma ocorrência, veja, 33% na população de mulheres de baixo risco, e 38%, quase 40% na população de mulheres de alto risco. Em homens, deu 22% na média. Homens considerados de alto risco, ou seja, aqueles que procuraram serviço de DST. Já no subgrupo do estudo, em que os subtipos de HPV são considerados de médio e baixo risco para câncer, a grande frequência foi em homens. 38%, quase 40% dos homens estudados tinham HPV de baixo risco, ou seja, eles apresentavam muitas vezes lesões verrucosas ou lesões subclínicas, mas muito mais frequentes em homens do que em mulheres. As mulheres, então, nesse estudo, apresentaram um risco maior de terem HPV de alto risco. Nesse próximo slide, nós vemos algumas análises univariadas e multivariadas, sendo que nesse quadro de análises univariadas em azul, perceba que mulheres com menos de 20 anos, pessoas com menos de 20 anos, especialmente mulheres, têm um odds ratio, ou seja, uma taxa de risco muito maior do que 2 vezes. Nós temos uma prevalência alta nessa população e também um risco maior de ocorrência de infecção pelo HPV em pessoas com menos de 20 anos de idade. Um outro detalhe interessante, então, nesse estudo, ter mais uma parceria sexual no último ano em homens heterossexuais foi um fator de risco, assim como ser solteiro. Então, as taxas de prevalência mais elevadas e o maior risco de infecção se encontram associadas a isso. O fato de ser solteiro e, com isso, provavelmente ter mais opções ou chances de terem práticas sexuais com parcerias variadas e ter mais uma parceria sexual no último ano em homens heterossexuais. É um fator de risco importante que foi encontrado nesse estudo de prevalência. Não só o HPV, várias outras DST foram avaliadas nesse estudo, mas a gente trouxe aqui esses dados de HPV para mostrar para vocês a realidade brasileira, que nem sempre é muito detalhada na nossa literatura científica. Alguns fatores, então, que são associados à infecção pelo HPV e suas consequências: tabagismo,
multiparidade, especialmente a precocidade no primeiro parto, ou seja, meninas muito jovens com a primeira gravidez muito recente, obviamente elas estão se expondo muito precocemente a infecções sexualmente transmissíveis. Parceiro com múltiplas parcerias e parceiro, em outro detalhe, em alguns estudos mostrando o parceiro usuário de drogas. Idade mais avançada, presença de outras DSTs, especialmente a clamídia, infecção por clamídia e herpes vírus, imunossupressão por qualquer outra razão, além do HIV, diabetes, uso de corticoides em altas doses e por longas temporadas e outras drogas imunossupressoras, enfim. Uso prolongado de contraceptivos orais também é um fator de risco encontrado nos estudos nacionais e internacionais, assim como sexo anal. Também foi relatado em vários estudos como um fator de risco para a infecção pelo HPV. Os fatores associados ao câncer cervical, muito apropriadamente, esse slide mostra que o acesso inadequado das mulheres a programas de prevenção e rastreamento e a qualidade dessa assistência torna, então, um grande fator de risco associado ao câncer, ou seja, falhou-se no diagnóstico precoce, falhou-se no tratamento, o desfecho negativo do câncer de colo, então, seria observado. E esses fatores são fundamentais. Vejo que o câncer de colo, nesse slide, como causa como relacionada à mortalidade por câncer cervical, é a quarta causa. Nesse estudo, isso é uma publicação internacional que aponta no Brasil alguns dados relativos a estudos, ou dados acumulados ao longo do tempo de estudos publicados no Brasil, mostrando uma alta ocorrência de mortes por câncer de colo, mas nós sabemos que dados mais apropriados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, apontam a infecção pelo HPV e câncer de colo como talvez a segunda causa de óbito depois de câncer de mama no Brasil. A maioria das infecções, então, são transientes. Esse capítulo da história natural da doença mostra, então, que boa parte das pessoas que têm contato com o vírus não desenvolverá doença, não desenvolverá qualquer tipo de manifestação clínica por ser uma infecção transiente em até 70% das vezes no primeiro ano e chegando a 90% em 2 anos. Então, uma parte considerável das pessoas que têm contato com o vírus não desenvolverá qualquer tipo de manifestação clínica. O período médio para desenvolvimento dessas lesões é de 8 meses, ou seja, muitas vezes os casais buscam explicações de como aconteceu a infecção, onde aconteceu, com quem aconteceu. O fato é que é difícil para o profissional que se lida com esses casos nos ambulatórios, nos consultórios, definir períodos em que houve o contágio. Poucas são as oportunidades que você pode realmente definir para esse paciente em que momento houve a infecção, por se tratar muitas vezes de infecções de longa duração e até a manifestação, saindo do período de latência até a manifestação clínica. Infecções persistentes, essas sim, especialmente por subtipos de alto risco, são um grande fator de risco. Esse tipo de infecção é um grande fator de risco para o desenvolvimento do câncer invasivo. E o intervalo, nesse caso, é de 10 anos, ou seja, desde o momento em que, a partir do momento que você tem uma infecção prolongada como essa, com uma evolução tão arrastada, é possível prever a ocorrência desses casos com exames e ações mais efetivas em termos de diagnóstico e uma abordagem mais agressiva quando necessário. A evolução temporal, então, dessas infecções até o desenvolvimento do câncer de colo do útero é calculada em anos. Então veja que desde o diagnóstico da infecção pelo HPV até o surgimento daquelas neoplasias intraepiteliais, NIC1 e até o grau NIC2, 5 anos são necessários para a ocorrência, para o desenvolvimento desse tipo de quadro. Então é um período que é bastante plausível você fazer o diagnóstico. É bem plausível imaginar que essa mulher, num período de 5 anos, vai ter acesso a algum tipo de serviço que faça o diagnóstico dessas lesões. Enquanto que, para chegar a NIC3, uma lesão precursora mais avançada, são 10 anos. É necessário um período de até 10 anos para o desenvolvimento de carcinoma in situ, ou seja, há tempo suficiente para que esse tipo de lesão seja diagnosticado e tratado antes que chegue a uma situação de câncer in situ ou câncer invasivo. Esse é o espectro clínico da infecção pelo HPV. Desde infecção latente, passando pelas lesões subclínicas, que só são vistas através de meios como colposcopia ou peniscopia, verrugas, câncer e o câncer nas mais variadas topografias, incluindo, não foi anotado nesse slide, mas incluindo câncer de laringe. O câncer de laringe tem sido atualmente muito ligado à presença do HPV como um fator indutor, como um fator modificador da mucosa e o desenvolvimento de câncer nessa topografia.
Algumas medidas de diagnóstico são de bastante fácil acesso, mas a principal forma de diagnosticar a infecção pelo HPV, quando sintomática, é claro, é por meio da avaliação clínica. A colposcopia e a peniscopia são exames armados, simples de realizarem com uma fonte de luz e uma lente de aumento, utilizando ácido acético a 5%, ou teste de Schiller, que é um teste feito com iodo. Isso no caso da colposcopia. E com esses exames simples se consegue fazer uma boa análise dessas pessoas que têm lesões suspeitas ou são encaminhados para uma avaliação. Quando esses exames não são definidores, eles não é possível definir um quadro, você pode lançar a mão então de exames tipo biópsia, com estudo patológico, e essas áreas onde devem ser feitas essas coletas de materiais geralmente são guiadas, baseadas nesses testes de peniscopia ou colposcopia com ácido acético ou iodo. Exames como o Papa Nicolau, a citologia em meio líquido, que é uma evolução do Papa Nicolau, um teste que tem uma alta sensibilidade e especificidade, e a hibridização do DNA, que é um exame top de linha para se definir a presença do HPV. Desses, o Papa Nicolau é o que mais acesso existe na nossa rede, é o exame que mais é utilizado como indicativo da presença do HPV, apesar de não ser um exame para diagnosticar a infecção pelo HPV. O Papa Nicolau ele mostra alterações celulares no colo, e com isso você presume a presença do HPV e pode ser feito então um diagnóstico mais preciso com outros exames, como a hibridização, se for necessário. O tratamento geralmente é feito à base de aplicação de produtos químicos, são cauterizações químicas com o ácido tricloroacético em variadas gradações de 80%, 70%, 90%, a podofilotoxina, o imiquimod o imiquimod numa outra área, a podofilotoxina ou a podofilina. Gestantes não devem usar produtos à base de podofilina ou podofilotoxina, o ácido acético tricloroacético é o mais indicado, mas são cauterizações químicas, como a cauterização cirúrgica, o laser, o criocautério, normalmente provocam algum grau de desconforto, dor no local, mas são, na maioria das vezes, suficientes para tratar as lesões visíveis. Se você vai conseguir eliminar totalmente o HPV daquele tecido, fica difícil de definir apenas com esses procedimentos. Mas é muito comum, a partir do processo de tratamento inicial dessas pessoas, o desaparecimento das lesões. Obviamente, isso depende muito também do espectro imunológico desse paciente. E por isso, os imunomoduladores são medicamentos atualmente utilizados com um relativo sucesso no tratamento da infecção pelo HPV, como o imiquimod, menos hoje o interferon, que teria que ser injetado nos locais das lesões. O imiquimod é uma droga bastante útil, mas nem sempre e nenhuma delas garante 100% de resolução do quadro. Nenhuma dessas estratégias, tanto cirúrgica quanto a aplicação cáustica, quanto o tratamento com imunomoduladores tópicos, tem 100% de segurança, ou um é melhor do que o outro. A indicação do tratamento vai depender de cada caso e de cada paciente, suas limitações, limitação de serviço ou de profissional que seja capaz de executar esse tipo de tratamento. Dentre as ações de prevenção, o uso do condom, do preservativo, é o principal elemento que nós utilizamos, o mais disponível, e onde há acesso gratuito aos pacientes na nossa rede de maneira bastante extensa. De qualquer maneira, o condom, apesar de ter uma elevada taxa de proteção, em alguns estudos, como esse que é apresentado nesse slide, com estudantes onde há o relacionamento sexual dessas jovens estudantes com o seu parceiro sexual e apenas com esse parceiro usando camisinha, uma chance de proteção de 70%. A camisinha não protege 100% das áreas onde pode haver contato com a presença do vírus, então nós temos sempre que, apesar de informar e de esclarecer e de incentivar o uso do preservativo, prestar atenção nas áreas onde o preservativo não cobre, porque o HPV pode estar localizado nessas regiões, fora da área de cobertura do preservativo. Mas esse é o principal elemento de prevenção. Os screenings à base de Papa Nicolau são um elemento importante de prevenção do câncer de colo. Eles não vão conseguir prevenir a ocorrência do HPV, obviamente as lesões, a infecção já terá ocorrido, o contato já terá ocorrido, mas ela pode prevenir a ocorrência a evolução da infecção pelo HPV para neoplasias intraepiteliais, NIC1, 2, 3 e câncer ICA in situ.
Dentre os testes disponíveis hoje para fazer essa avaliação e definir os mecanismos de tratamento, nós temos então inspeção visual com ácido acético, o Papa Nicolau, a citologia, e os testes para HPV com hibridização, pesquisa de material nuclear viral. O Papa Nicolau é o exame de referência no país, esse é o grande exame de massa para avaliação do câncer de colo e avaliação inicial dessas mulheres, e com uma grande cobertura no país. Nós temos uma observação de dados nacionais, a redução do número de casos de óbito por câncer de colo de útero com a implantação efetiva dos programas de rastreamento do câncer de colo. Mas ainda não temos uma uniformidade nesse tipo de ação no país. Algumas áreas com uma cobertura elevada e uma excelente atuação, e outras onde a atuação não é perfeita, a cobertura não é adequada. Ou seja, nós precisamos lançar mão, sim, dessa estratégia. É a principal estratégia nacional, mas não deve ser considerada como a única. Nós temos que agregar hoje, e esse é o motivo desse nosso encontro, novas estratégias de prevenção, e com avanço científico nós precisamos lançar mão disso, precisamos buscar esse tipo de recurso, que são as vacinas. Então nós temos regulamentadas no país pela Anvisa duas vacinas contra o HPV, uma quadrivalente e uma bivalente. Uma empresa diferente da outra produziu essas vacinas. São vacinas que os estudos mostram uma eficácia bastante elevada, uma resolutividade muito boa, uma imunogenicidade excelente. A diferença entre as duas é que a quadrivalente compõe 4 subtipos virais e a bivalente apenas 2. A quadrivalente, 2 subtipos ligados com a maior parte dos casos de infecção visível, verrugas, e os 2 outros subtipos, 16 e 18, com os HPV de alto risco ligados à lesão ligada ao câncer do colo. E a bivalente, a vacina bivalente, apenas a 16 e 18, que cobre apenas, que tem indicação apenas para meninas por conta da prevenção do câncer de colo. Essas vacinas, elas não são feitas com o vírus, elas são baseadas em engenharia genética, e nós temos apenas as chamadas VLPs, que são partículas semelhantes ao vírus. São partículas desenhadas de maneira bastante engenhosa em laboratório, e que simulam o vírus e estimulam a nossa imunidade a produzir, então, o nosso sistema imune a produzir anticorpos que vão eliminar esses vírus. A vacina, então, ela não contém DNA viral, não contém qualquer partícula viral que poderia causar doença nas pessoas. Elas têm uma grande chance de funcionar e de ter uma eficácia muito alta se aplicadas em pessoas que ainda não iniciaram atividade sexual. Essa é a principal indicação da vacina, apesar de não ser exclusiva dessa população ainda, que ainda não iniciou sexualmente, mas a grande chance de sucesso ela vai se dar nesse grupo que ainda não iniciou atividade sexual, e por isso o grupo focado para iniciar essa campanha de vacinação no país é de meninas jovens, ainda na pré-adolescente. Elas não são indicadas para tratar doenças já pré-existentes, elas não resolvem essas doenças, e elas não substituem, isso é muito importante, a vacinação não substitui as atividades de prevenção com a realização regular dos exames de Papa Nicolau na população feminina. Eu não vou entrar muito em detalhe em relação aos efeitos adversos das vacinas, mas o fato é que os estudos mostram que as reações adversas da vacina são exatamente na mesma frequência que o placebo, ou seja, a vacina e o placebo determinaram efeitos muito semelhantes. Isso leva a percepção de que a vacina é bastante segura e com uma taxa de efeitos colaterais muito pequena, geralmente benignos, nada grave. Algumas situações de gravidezes que ocorreram durante a vacinação também não tem, os resultados dos estudos não mostram nenhuma ligação de desfechos piores no grupo que tomou a vacina comparado com o placebo. Então, obviamente que o estudo não foi feito com grávidas, mas as mulheres que engravidaram durante a análise, a realização desse estudo, e que infelizmente estavam sendo vacinadas, mas que felizmente também foi percebido que nenhum grande problema ocorreu nessa população desse período. Para finalizar, esse é o mapa mundial de como a OMS enxerga a distribuição dos países que já implantaram ou estão em implantação da vacinação contra o HPV. O Brasil se encontra então nessa
nessa faixa amarela de implantação, enquanto alguns outros países estão numa fase ainda muito preliminar e alguns ainda em estudo para a sua implantação. O Brasil levou alguns anos para definir essa política, houve razões que tornaram necessário esse prazo que foi dado para a implantação definitiva da vacinação no país, mas agora torna-se uma realidade. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar, as mulheres vão se proteger de uma doença fatal, de uma doença grave, mas sempre lembrando que associada às medidas de prevenção convencionais. O exame do Papa Nicolau, regularmente realizado nessa população feminina, associado à vacinação dessa coorte de meninas, de pré-adolescentes, vai trazer no futuro para o país uma taxa muito mais baixa de câncer de colo de útero e morte por câncer do colo do útero. Obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde, eu sou a Vanessa. Atualmente respondo pela Gerência de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Estado de Santa Catarina. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a implantação da vacina do HPV, então, propriamente dita. Características da vacina, como o Eduardo falou, ela é uma vacina recombinante, então ela não contém DNA viral, não é capaz de infectar as células, ou seja, ela não é capaz de reproduzir ou causar a doença. O público-alvo dessa campanha são meninas de 11, 12 e 13 anos de idade. Caso a menina chegue ao posto de saúde completando 14 anos, se esses 14 anos já estiverem sido completados, independente do dia ou do mês de aniversário, ela não se encontra mais dentro da faixa etária para vacinação. Infelizmente, não há como fazer uma campanha sem um ponto de corte e é necessário que esse ponto de corte seja, então, a idade de 14 anos. No caso da população indígena, nós temos algumas variáveis. A população alvo da vacinação, ela é de 9, 10, 11, 12 e 13 anos, já no ano de 2014. Para o ano de 2015 em diante, entram então todas as de 9 anos. Dessa forma, será também a implantação da vacina de maneira gradual. Em 2014, as adolescentes do sexo feminino de 11, 12 e 13 anos e as indígenas de 9 a 13 anos. Em 2015, nós vamos incluir então as adolescentes do sexo feminino que têm 9, 10 e 11 anos. E a partir de 2016, nós temos a vacina disponível para todos os adolescentes do sexo feminino com 9 anos de idade. A vacinação começa, então, a partir do dia 10 de março. A meta é que nós vacinemos no mínimo 80% das 157.905 crianças ou meninas dessa faixa etária do estado de Santa Catarina. Essa vacina, ela vem já com uma estratégia ministerial mista, ou seja, ela vai acontecer em escolas públicas e privadas e também nas unidades básicas de saúde. É importante a gente salientar que não é uma campanha, é uma intensificação de uma vacina que está sendo introduzida no calendário. Ela começa no dia 10 de março, mas ela permanece no calendário de vacinação. Não existe nenhuma comprovação de interação da vacina do HPV com outras vacinas, ou seja, ela pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas, sem nenhuma interferência. Essa vacina ela vai ser usada no esquema estendido, ou seja, a primeira dose vai acontecer em março, a segunda dose 6 meses depois, em setembro, e a terceira dose 5 anos depois, ou seja, em março de 2019. Esse esquema estendido ele vai ser utilizado pois foi comprovado que quanto maiores os intervalos entre as doses de vacina quadrivalente, maiores são os títulos de anticorpos obtidos. Ou seja, nós temos uma resposta imunológica mais robusta em adolescentes e adultos. Fazendo o esquema estendido, nós também conseguimos ampliar a vacinação para mais 3 faixas etárias, possibilitando então vacinar toda a população-alvo já nos primeiros anos de implantação da vacina. Não há nenhum registro de evento adverso. Nós discutimos apenas a questão da síncope ou do desmaio, que é comum no adolescente a fazer uma vacina. Então, aquelas estratégias que vão ser utilizadas na escola, nós orientamos que tenha cadeira do lado de fora, para que após a vacinação os adolescentes possam ficar sentados por alguns minutos para observação. Qualquer evento adverso suspeito, ele deve ser notificado ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, ou seja, o CRI. Nós temos então no slide o telefone, é 48 3251 9066, e
essa notificação ela deve ocorrer dentro das primeiras 24 horas de ocorrência, seguindo todos aqueles fluxos de informação e investigação que já são conhecidos. Para estabelecimento dessa vacina, nós estabelecemos parceria com as secretarias estaduais de educação, com o Sindicato das Escolas Particulares, com a União dos Dirigentes Municipais de Educação, com a Gerência Estadual de Atenção Básica e o Distrito Sanitário Especial Indígena. Essa vacina vai ocorrer, então, essa vacinação nas escolas. Na escola vão ser informados os pais e aquela adolescente que não for receber a vacina precisa trazer para a escola, então, um termo de recusa. Esse termo de recusa só será usado, então, nas escolas, não sendo utilizado nos postos de saúde. Além da informação sobre a vacinação e a relação do HPV e do câncer de colo de útero, as ações educativas não podem esquecer de abordar também a realização periódica do rastreamento de câncer, ou seja, dos 25 aos 64 anos de idade, a cada 3 anos, 2 exames anuais consecutivos, o diagnóstico precoce, o tratamento do câncer e também a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, incluindo aí o estímulo ao uso do preservativo. Esse é o slogan do Ministério da Saúde, essa é a cara da campanha que vai estar para vocês em cartazes, distribuído nas unidades básicas de saúde. Esse é um material que a DIV está produzindo, então é um material direcionado aos pais. Esse material vem trazer informação para que eles autorizem, então, a vacinação dessas crianças. Esse é o slogan do Ministério, cada menina é de um jeito, mas todas as meninas precisam de proteção. E aqui nós temos, então, os nossos contatos, o e-mail e o telefone, estamos à disposição todos os dias para dirimir qualquer dúvidas que vocês possam ter em relação à campanha de vacinação. Blumenau perguntou se a transmissão da mãe para o bebê atualmente é comum. A transmissão do HPV para os bebês ela tem uma relação direta com o contato durante o parto. Se o canal de parto tiver lesões de HPV muito extensas, a prerrogativa do obstetra de indicar a via alta, ou parto cesáreo. Nós não temos eu não tenho, ao menos nesse momento, um número ou uma referência quanto a número de casos de papiloma laríngeo, que seria a principal doença, a principal manifestação do HPV nessas crianças. Eu não tenho esse tipo de informação e eu não creio que nós tenhamos algum dado oficial sobre isso no Ministério da Saúde. De qualquer forma, não é uma ocorrência frequente, é um evento raro, continua sendo um evento raro na nossa população. Catanduvas perguntou por que essa campanha será dos 11 aos 13 anos, por que não estender dos 9 aos 16 anos? É uma relação custo-benefício, nós não temos disponibilidade de vacina também, precisamos fazer um recorte para a vacinação dessas meninas, e esse recorte foi estipulado de 11 a 13 anos, uma vez que é a população nesse primeiro momento que daqui a pouco vai começar a ter atividade sexual. Essas meninas de 9, 10 e 11 anos vão ser vacinadas a partir do ano que vem, quando, de acordo com a idade delas, ainda vão ter a efetivação da proposta, que é a imunidade. Rio Negrino. Eu gostaria apenas de complementar que a probabilidade maior é que aconteça como as outras vacinas, por exemplo, a da hepatite B, que também tinha um público-alvo extremamente fechado no início, quando da disponibilização da vacina na rede para a população. Ao longo do tempo, o aumento da faixa etária para a aplicação da vacina foi acompanhado do aumento da produção da vacina em escala nacional. Então, com o advento com a absorção da tecnologia da produção da vacina pelo governo brasileiro, pela instituição, o Instituto Butantan, que vai produzir a vacina, com o passar do tempo, essa faixa etária vai ser ampliada, não tenho a menor dúvida, e vai se enquadrar no padrão internacional. Mas veja, a maioria dos países que introduz essa estratégia da vacinação contra o HPV fecha, pelo menos no início, um grupo, uma faixa etária mais reduzida, nessa coorte de meninas mais jovens, pré-adolescentes, como onde se tem uma visão epidemiológica principal, ou seja, são essas jovens que ainda não iniciaram atividade sexual e que têm uma maior chance de receber a proteção conferida pela vacina. Rio Negrino, sobre a vacinação do HPV na unidade, no caso do pai não querer que sua filha seja vacinada, precisa do termo de recusa?
Não, o termo de recusa ele é utilizado nas escolas, uma vez que a equipe de saúde vai à escola e vacina as meninas que estão na escola. Portanto, os pais devem encaminhar o termo de recusa. Na unidade de saúde, supõe-se que todas as meninas que procuram a unidade de saúde, elas já estão procurando para a vacinação. Então, não tem necessidade desse termo de recusa. Aproveitando o momento que ainda não recebemos novas perguntas, eu acho que vale a pena tocar em alguns assuntos, uns temas que podem ser, de certa forma, considerados tabu em relação a essa vacina, a implantação dessa estratégia no país, que é a questão do estímulo à sexualidade das meninas com uma vacinação desse tipo. Falar de DST, ou doenças sexualmente transmissíveis, é sempre um pouco difícil, é complicado. Mesmo entre profissionais de saúde, eu imagino ou vocês podem imaginar o quanto isso é difícil também no seio familiar. Mas as famílias, eu acredito que com o acesso tão amplo hoje à informação, a internet faz parte da nossa vida hoje, desde um aparelho celular, portátil, que acessa a internet, até os aparelhos domésticos, dos mais simples aos mais sofisticados, quer dizer, acesso à informação todos temos. A vacina ela não induz ninguém a ter o início da atividade sexual mais precocemente. A vacina não tem esse papel, ele não deve ser visto dessa forma. Eu acho que é um papel importante nosso, profissional da área da saúde, que militamos na saúde pública, reforçar junto à população que nós trabalhamos, seja no consultório privado ou na atenção básica, nos postos de saúde, nos hospitais, onde for, nas escolas, que a vacina é para proteger essa jovem menina de doenças extremamente graves, de uma doença grave e fatal que é um câncer. Se nós temos uma vacina que protege contra o câncer de fígado, por exemplo, a vacina contra a hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível, e ela é tão ou mais facilmente transmissível pelo sexo quanto o HIV, por exemplo, e ninguém tomou nenhum tipo não se teve nenhum movimento religioso ou, enfim, social de que pudesse interferir na atividade sexual dos jovens a vacina contra a hepatite B. Por que o HPV tem esse tipo de percepção? É preconceito, né? Hepatite B é DST tanto quanto HPV. A vacina da hepatite B não sofre esse tipo de influência e do HPV sofre. Vamos trabalhar a questão de uma maneira bastante amadurecida. Os dados internacionais mostram que a vacina é boa, que a vacina é eficaz, que protege de fato. O HPV está aí, nós vimos os dados internacionais e dados nacionais. A infecção é extremamente frequente e nós temos a possibilidade de prevenir doenças graves com 3 doses de vacina. Então vamos trabalhar essa questão de maneira bastante consistente, com informação, todo mundo com a mesma linguagem. A questão vai muito além de discussões paroquiais. Temos que ultrapassar essa fase de discussão no Brasil, que parece uma coisa de um país realmente muito atrasado. A gente está tendo acesso a uma tecnologia extremamente avançada de proteção. Vamos apoiar essa vacinação de maneira bastante forte em todas as nossas áreas de atuação. Catanduva perguntou: se a vacina for dada a alguma menina que mesmo nessa idade já tenha começado a vida sexual, tem alguma reação? Não há nenhuma reação. Os estudos comprovam que a eficácia dessa vacina está ligada à não exposição. A gente não tem nenhum dado que comprove que depois da exposição ao vírus, a pessoa vá desenvolver a imunidade. Por isso, essa seleção e essa corte de meninas que ainda não tiveram início à vida sexual. Aproveitando o gancho para a gente conversar mais algumas coisinhas enquanto não vem a pergunta, eu acho interessante a gente relembrar aqui também que nós temos um grupo, a gente acredita que é senso comum, de que a vacinação contra o HPV não dispensa o uso do preservativo. Porém, é um argumento que deve ser levantado e uma questão que deve ser discutida nas ações de educação em saúde, que a vacinação não dispensa o uso do preservativo. Claro que a gente tem, através da vacina, uma imunidade, mas nós, além do HPV, também temos outras DSTs que precisam ser prevenidas. E a vacinação também não dispensa a execução posteriormente por essa menina da coleta do Papa Nicolau. Agradecemos a todos pela presença, pela participação. Tanto eu quanto o Eduardo estamos na Diretoria de Vigilância Epidemiológica à disposição de vocês para qualquer outra dúvida ou qualquer problema que vocês tiverem no decorrer desse período.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse espaço é um espaço muito importante e que permite essa troca de informação imediata, né? Apesar de não estarmos fisicamente próximos, mas a tecnologia nos permite aproximarmos e trocar ideias. A Vanessa já disse tudo, nós estamos à disposição na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. É um momento novo, é um momento de implantação de uma nova vacina no calendário vacinal brasileiro, e nós desejamos que o nosso Estado tenha um grande sucesso, tenha uma alta cobertura e que isso represente, no futuro, menos meninas, menos mulheres com câncer de colo de útero protegidas pela vacina que vai ser iniciada a partir de agora no nosso país, no nosso Estado. Obrigado e quem sabe até a próxima.